Dr. João Duque, no seu texto fala-nos de 4 deslocações do querer, da instituição ao indivíduo, da doutrina à narrativa, do humano ao cósmico e do analógico ao virtual. Queria-me concentrar nesta última parte porque é uma das áreas de investigação onde se tem dedicado muito. Fala de uma nova cidade em que as experiências humanas são mediadas por institutos digitais. Portanto, eu queria que partilhasse connosco um bocadinho desta sua investigação, nesta construção de identidades na rede, até que ponto estes meios digitais hoje em dia são também deslugares ou lugares de fé, como é que tem pensado isto, que partilhasse um bocadinho essa sua investigação sobre esse assunto. Diríamos, complexo e ainda difícil, porque não estamos à distância suficiente, nem iremos ter talvez nunca distância suficiente em relação a isso. O processo de fé em si é o mesmo sempre, num certo sentido, e, por outro lado, nunca é o mesmo, porque a sua encarnação, ou seja, a sua realização humana, acontece sempre consoante as circunstâncias em que acontece. A estrutura fundamental é a mesma, enquanto o ato humano acontece na vida de cada sujeito. E, portanto, não é de estranhar, de modo nenhum, que, sendo as nossas vidas contemporaneamente muito marcadas pelos ambientes digitais, de um modo ou de outro, mais ou menos, há quem seja mais marcado ou menos marcado, mas, enfim, geração em geração, torna-se um cotidiano. Eu diria que aquilo que era a vida de uma aldeia há 100 anos atrás, que constituía o ambiente onde a fé ganhava corpo, e a fé ou ganha, ou em rigor não é fé, é uma ideia abstrata simplesmente, evidentemente que o ambiente, sendo agora outro, será nesse outro ambiente que a fé ganhará corpo, ou não, porque em rigor, enfim, num contexto de aldeia, a fé também poderia ganhar ou não ganhar corpo. Assim como noutros contextos ganhou corpo eventual não-fé, embora depois a distinção seja um bocado difícil de estabelecer, etc. Depende, de facto, de sermos filhos do nosso tempo, inevitavelmente. E, portanto, a perspectiva fundamental é que o digital não é simplesmente um instrumento, nós sabemos que não, os instrumentos tecnológicos, como sabemos, tornam-se em configuradores de cultura e, ao tornarem-se configuradores de cultura, tornam-se configuradores do ambiente onde nós vivemos e também da nossa percepção do mundo, inevitavelmente. E como qualquer contexto de percepção do mundo tem os seus problemas humanos, fundamentais, que são problemas também para a fé, e tem as possibilidades humanas fundamentais, que são também possibilidades para a fé. Diríamos, a pregação de Jesus no nosso contexto atual seria uma pregação no conteúdo muito semelhante, evidentemente, e ao mesmo tempo muito diferente. Provavelmente em alguns aspectos até irreconhecível a esse nível, de acordo depois com os seus contextos. Portanto, aqui, de facto, acho que todos nós que temos alguma prática de contacto com instrumentos digitais, note-se, e não é preciso ser uma existência online, simplesmente, ou ser viciado, ou ser patologicamente absorvido, para isso há tratamentos, já alguns funcionam, não, ou seja, mais uma vez, passa a ser uma versão de drogas do nosso, mas já tivemos drogas noutros tempos, desde sempre também, portanto, é só uma nova versão em última instância, mas, enfim, salvo as situações patológicas, as outras são as situações cotidianas em que nós articulamos, de facto, a nossa existência. E a nossa existência de uns com os outros é articulada sempre com base em permutas, nós, inevitavelmente, e em permutas com referências de identidade. Quer dizer, temos uma noção mínima de quem somos, mais ou menos em processo, de quem são os outros, o que queremos, o que desejamos, o que esperamos, o que não esperamos, etc. Tudo isso, o percebemos nos ambientes em que nos movimentamos. Sempre foi assim, desde a aldeia, ao convento que vivia no convento, ou uma cidade, às grandes metrópoles atuais, que são altamente problemáticas também para muitas coisas. Nós sabemos que as relações de sujeitos de identidades, às vezes sujeitos multiplicados em identidades, mas nós, sujeitos de carne e osso, também temos várias identidades, como é evidente, e, portanto, a relação dos sujeitos com as várias identidades multiplicadas e em
contacto uns com os outros é o que hoje acontece mais frequentemente na nossa comunicação através de redes digitais e através da extensão digital que cada vez, sobretudo as novas gerações, mais utilizam. Coisas simples como eu deslocar-me daqui a acolá e ter que saber o caminho previamente, ou hoje estar dependente do GPS. Ou eu andar na minha cidade com o GPS, porque já não sei por onde são os sítios, eu não sei quando o GPS me diz por onde ir. E eu abdicar já de certas coisas, por exemplo, de abdicar do uso da memória, eventualmente, porque tenho um suporte de memória tal que o que daí vem para quem eu sou são problemas imensos que se levantam. Que seremos nós sem o uso da memória? Mas, claro, sempre com suportes de memória em suportes que neste momento nos são exteriores, mas que progressivamente começam a deixar de ser exteriores e começam a ser interiores. Enfim, são transformações. As transformações levantam-nos muitos problemas, é certo, muitas questões, até muitos medos, mas em si não são, diríamos, exclusivamente catastróficas. A situação não é trágica, propriamente. A situação é uma situação com a qual nós temos que aprender a lidar humanamente. Sem esticar isto muito, e também sabendo que nós, cada vez que começamos a compreender um meio, já está a ser sobretudo utilizado o outro, cada vez que entendemos uma já está em jogo outra mais complicada ainda, o que, enfim, mais complexo, diríamos, aí está, a nossa habituação aos lugares. Ou seja, tendencialmente, estes novos lugares vão ser permanentemente não lugares. Mas já agora eu gostava de recordar que o paradigma da existência do povo de Israel é permanentemente um não lugar, que é o deserto. E, portanto, não será este lugar instável, sem quase um não lugar, sem possibilidade de identidades demasiado firmes, não será uma versão nova do deserto, ou até uma versão nova do exílio, que é um elemento muito importante na história de Israel, do exílio de um lugar que nós pensávamos que era nosso, e que provavelmente não era tão nosso assim. Isto leva-nos a questões como a questão da terra prometida, como a questão, inclusivamente, da esperança, e de que esperamos nós, o que nos é permitido esperar, o que nos é legítimo esperar, mesmo do ponto de vista cristão. Portanto, eu diria que temos que estar minimamente abertos e atentos a estes novos lugares, não lugares, deslugares e a todos os problemas que aí se levantam, porque é aí que, de facto, a geração dos meus filhos, certamente a geração dos filhos deles, existe, e a nossa geração já muito fortemente. E há alguma geração dos nossos pais até, porque isso, exato, é uma das formas de ou iludir ou não iludir, ou construir substitutos da solidão, ou melhor, substitutos da companhia para a solidão. Portanto, não deixam de ser ambientes de vida e ambientes do cotidiano, onde, porque é que a fé não há de ser vivida aí, evidentemente. Claro, do mesmo modo, nós vimos no caso da pandemia, o caso das celebrações. E o problema da encarnação é um problema essencial, o problema do corpo é um problema essencial, o problema da relação corpo a corpo é um problema essencial para nós, humanos. Mas o nosso corpo, neste momento, já tem extensões, inevitavelmente. Só será problemático se as desligarmos completamente do nosso corpo, mas se as desarticularmos com o nosso corpo, enquanto as extensões podem funcionar. E em determinadas circunstâncias, certas extensões podem funcionar igualmente. De outro modo, mas funcionar também. E, portanto, até a própria celebração da fé não é uma celebração, que é a celebração verdadeira, transmitimos uma celebração que está... Agora, como integrar na celebração comunitária processos digitais, como nós integramos outros processos, etc., como pôr é uma das hipóteses, mas essa é uma hipótese só até para o âmbito litúrgico, que é um âmbito fundamental na vida de fé, como é evidente, mas não é um âmbito exclusivo. A fé é fé cotidiana. O lugar da fé é aqui, em todo lado. E eu sei que o professor César das Neves não disse que era aqui porque estamos na igreja. É aqui no sítio onde estejamos, seja onde for.
E, portanto, ainda que estejamos nas redes, no modo de estar nas redes, que é um modo de estar não estando, mas é um certo modo de estar, também aí é um modo de articularmos a fé. Eu acho que há desafios aí que é preciso colocar, não apenas cientificamente e não apenas como jogo interessante de ideias e de hipóteses, mas provavelmente na pastoral, sobretudo na pastoral juvenil, nessa articulação, porque é o modo. Então, corremos o risco, de facto, de estar todos cara a cara numa reunião de grupo de jovens e estarem todos, que é o que vai acontecer certamente, a olhar para... Bom, claro, isso torna-se ridículo. É assim, bom, vamos deixar todos os telemóveis lá fora e conversamos uns com os outros. Eu acho isso interessantíssimo, e até há grupos que fazem depois a sua dieta de telemóvel durante uma semana ou assim, altamente educativo, até para evitar as patologias e tudo isso. Mas por que não integrar também? Ou seja, porque é que o modo do nosso relacionamento não pode incluir e integrar também os suportes digitais e de tecnologia com os problemas e as possibilidades que isso pode trazer, como, noutras ocasiões, todo o resto. Portanto, são só ideias ainda, diríamos assim, genéricas. Como digo, estamos a viver muito essa realidade. É muito difícil fazer juízos finais e juízos muito taxativos relativamente à bondade, de maldade, problema, não problema de todo esse uso. Salvaguardando, evidentemente, os usos patológicos e exagerados. Por exemplo, a sonoridade... Não é? Nós, há 100 anos atrás, provavelmente não seríamos capazes de estar aqui a ter esta conversa com o conjunto de sons que, entretanto, aconteceram aqui nesta sala, para além do som forte do micro, do som do telemóvel aqui, do telemóvel acolá, Entretanto, nós vamos incluindo isso também nos nossos processos de ser e, portanto, tornando isso perfeitamente habitual. Há 50 anos atrás, ouvir um ruído de telemóvel alto, o padre lá em cima dizer, parou, quem está aí, o que é que está a acontecer? Será alguém do outro mundo a falar? Hoje em dia já começa, provavelmente um dia fará parte, enfim, do rito de entrada, desliguem os telemóveis, também introduzir também no ritual da missa, eventualmente, não sei, ou então até música litúrgica acompanhada a telemóvel, que é uma das hipóteses ainda. Aqui já estou a brincar, a questão é mais séria, porque tem a ver mais com o nosso cotidiano, propriamente, com esta utilização. Exato, sim. Sim, mas é um instrumento. Mas que é instrumental. A tecnologia é instrumento e, ao mesmo tempo, já é o nosso local de vida. Para o bem e para o mal. Não digo que não haja problemas também.